Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Olha só, oi, chuchus. Eu estou cumprimentando vocês, eu estou conversando com vocês. Eu tenho uma intenção, né? Saudá-los. E para toda situação de comunicação, nós vamos lançar mão de um gênero para poder atingir um objetivo. É disso que nós vamos falar hoje, tá? Vamos falar hoje no programa Fica em Casa Aprendendo, numa aula de língua portuguesa comigo, Cacau Sotero. Que bom, né? Está por aqui. Vamos falar dos gêneros do discurso, tá, gente? Esse discurso, essa fala que nós temos com pessoas, com gente da nossa família, vizinhança, na escola, via plataformas, né? Via, sei lá, via, o que eu vou dizer? WhatsApp, via Meet, via os recursos disponíveis para a gente poder interagir. Vamos falar dos gêneros, vamos falar de textos diferentes e vamos contextualizar este assunto, obviamente, em textos. Lembrando que se é uma aula de língua portuguesa, seja de língua portuguesa, seja de literatura, a gente precisa ler, tá? Então vamos lá. Saber hoje se pode. Olha só, você vai para uma entrevista. Não vou nem ler aqui o slide ainda, vou conversar contigo. Você vai a uma entrevista, você vai à padaria, você vai ao shopping, já estão indo, né? Ao shopping. Ao cinema, não estamos indo ao cinema como antes, mas vamos imaginar as situações que fazíamos antes da pandemia, tá? Ir ao cinema, quem já terminou o ensino médio, quem já, inclusive, neste momento, já nem faz mais o ensino médio, já está fazendo os seus cursos de aperfeiçoamento e está aqui dando prestígio às nossas aulas, muito obrigada. Você que não está mais na escola, você que ainda está na escola, mas você resolve trabalhar. E aí você vai se apresentar numa entrevista, você vai conversar com alguém. Você vai falar do mesmo jeito que você fala com a sua amiga, com a sua vizinha, com o seu colega na hora da bola, para quem joga futebol, ou que está brincando, sei lá, de videogame, se conecta com outra pessoa. Vocês vão falar do mesmo jeito? Com certeza não. Então vamos para o slide agora. Saber hoje se portar bem numa entrevista, digitar, produzir uma carta argumentativa, compreender o manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma anedota, elaborar resumos, resenhas, palestras e debates. Dependendo das qualquer uma, necessidades essenciais. Então, tem uma série de necessidades que nós precisamos lançar mão dos textos, né? Dos gêneros. Vou fazer umas compras, vou precisar ir ao supermercado. Para eu não esquecer, para eu não comprar demais, para eu não comprar o que eu não devia, eu faço uma lista, não é assim? Às vezes tem gente que é tão organizada que faz aquela agenda diária. O que eu preciso fazer hoje? Preciso ir ao médico, preciso levar um resultado de uma consulta, ir a uma consulta, levar um resultado de um exame, ou eu preciso passar na casa de fulano de tal, pegar aquele livro que eu emprestei e eu acabei esquecendo, ele também não está lembrando, senão ele teria me devolvido. O que mais? Preciso assistir aquela série que eu gosto. Aí você sabe, tem gente que vai organizando, vai elencando as atividades a serem desenvolvidas durante o dia, não é assim? Então, para cada situação, nós vamos usar um texto. É disso que nós vamos falar. Acompanhe aí, olha só. Características específicas dos gêneros de textos. Os gêneros dos textos se compõem de acordo com as características composicionais, estilísticas e temáticas. Então, para cada situação que eu vou usar um texto, eu vou falar de um jeito, né? Isso também vale para fala. Eu falo de um jeito, eu me expresso de um jeito. Olha só, você está na sua casa e aí, de repente, chega uma autoridade, o presidente da República, ou o governador do estado, ou o prefeito da sua cidade. Você vai chegar para ele e dizer, e aí, cara, tudo bem? Você não vai falar assim. Por quê? Porque você sabe que ele é uma autoridade e existem pronomes de tratamento para se dirigir a pessoas que têm autoridade. Não é assim? Então, você não vai falar de qualquer jeito. Você vai falar diferente. Você não fala com sua mãe, com seu pai, do jeito que você fala com seu colega da escola. Aqueles palavrões que já viraram até gírias que você fala aí no dia a dia. Por quê? Porque para cada situação há um texto específico a ser abordado.
Na atualidade, cada vez mais exige-se o domínio dos gêneros. Isso significa que a inclusão social depende, em parte, desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros de texto se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. Que tipo de gênero você tem mais contato? Depende muito da atividade que você realiza. Por exemplo, quem é médico tem uma habilidade, tem uma familiaridade com um determinado tipo de gênero. Por exemplo, textos instrucionais. Faça isso, pegue tal coisa, vai falando para quem, para sua equipe. Quem trabalha com obras, né, mestre de obras, também tem uma linguagem específica para os seus comandados. Que mais? Vamos falar. Mulheres que gostam de salão de beleza, né? Tem termos mais atuais que a gente vai usar, micropigmentação, que mais? Esfoliação, esmaltação, que é diferente, né? Não se pinta mais a unha, se esmalta a unha, não é assim agora? Então a palavra evolui, os ambientes mudam e os termos que nós utilizamos para atingir os nossos objetivos também vão acompanhar essa evolução, ok? Então as características vão depender de cada uma da situação, tá bom? Exemplificando. Gênero de texto, carta. Ela vai apresentar uma composição específica que a diferencia de um bilhete. Digamos, a carta possui local, data, um vocativo, corpo do texto, despedidas e assinatura. Isso é uma característica composicional. A carta pode ser de amor, uma reclamação, uma linguagem culta, pode ser informal, que aí é uma característica estilística, envolvendo as nossas escolhas linguísticas. O tem, saudade, cobrança indevida, viagem realizada, enfim, uma série de temáticas. Deu para entender? Cacau, e quem é que escreve carta hoje em dia? Você manda um e-mail, fulano de tal. Eu gostaria que você fizesse tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Assina eu. Então, é uma carta eletrônica. Então, você envia carta. Talvez você não escreva mais. Ei, Cacau, e bilhete? Quem é que manda bilhete? Você faz no WhatsApp. Você escreve. Fulano, será que você poderia me fazer um favor? Tal coisa, tal coisa, tal coisa? Envia. Tá bom que no WhatsApp você não assina, porque a pessoa sabe quem mandou. Ok? Então, aqui é uma evolução. Então, a gente tem um exemplo aqui de característica composicional, de característica, quase não sai a palavra estilística, e característica temática. Avançamos. Conteúdo temático vai se referir aos traços que marcam a função social do gênero nas situações de uso. Define para que ele serve, quem são os destinatários preferenciais, seu tipo de conteúdo básico. Aí eu tenho a construção composicional ou estrutura. É como o gênero vai se estruturar, como é seu acabamento. A estrutura indica como são os alicerces que sustentam o gênero em questão. Estilo: as marcas linguísticas próprias do gênero. Alguns usos sintáticos, escolhas lexicais mais comuns no uso do gênero dado. No consultório, o paciente recebe a notícia de que tem apenas mais 3 minutos de vida e pergunta desesperado: Doutor, o que o senhor pode fazer por mim? E o médico responde: um miojo. É uma piada. É uma piada de mau gosto. Mas é um tipo de texto, é um gênero. E para que servem as piadas? Para entreter, para provocar o riso, para desenvolver o bom humor. A galera aqui no estúdio está só rindo dessa piada que eu trouxe. Tem outras, aguarde. Gêneros. Compõe-se de uma narrativa breve. Tem como objetivo nos fazer rir, né? Que é o caso da piada. Usou verbos no presente, linguagem de fácil compreensão, tratou de um paciente às vésperas da morte, circula em jornais, revistas e livros. Esse tipo de texto, essas piadinhas, você tem em jornais. Lá tem um quadrinho ali de entretenimento. Eu gostava muito de pegar o caderno do entretenimento para responder a cruzadinha. Meu pai comprava ali o jornal e eu fazia isso, né? Hoje papai não está mais conosco, não compra mais jornal. Hoje quase ninguém compra mais jornal. A gente tem os jornais eletrônicos aí disponíveis no nosso smartphone, no nosso computador, os telejornais e a gente vai ficando antenado. Mas é importante ler fonte segura para não ter e nem cair em fake news.
Gêneros do discurso, ou seja, gêneros textuais, nascem das necessidades sociais, nós já falamos, tá? Para o uso, com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet: e-mail, blog, Facebook, as salas de chat, o WhatsApp, TikTok, que mais? Ixi, tem um monte de coisa aí que a gente pode usar. O Twitter. Os gêneros de textos podem cair em desuso, uma vez que a cada dia vão surgindo os novos para atender necessidades comunicativas. Daqui a 15 anos, nós vamos dar uma aula de língua portuguesa e aí nós vamos falar de outras coisas. Nós vamos falar tem Facebook, que substituiu, não sei se você lembra, do Orkut. Hoje tem o Instagram, né? Que nós temos. Tem gente que usa mais o Instagram do que o Facebook, mas o Facebook ainda é muito usado. Nós temos o Twitter, que eu já falei, né? Aquela que você põe lá um pensamento, tem uma série de comentários, a pessoa coloca lá uma opinião, tem uma série de contra-argumentos, e assim vamos seguindo felizes, né? Uma pessoa dá uma declaração, vira piada, vira. Meus memes, tá, gente? Os memes hoje também são gêneros do discurso, às vezes você não precisa falar nada, cria lá um desenho, coloca e viraliza, né, na internet, e a gente tem esse momento. Olha esse exemplo aqui, talvez não esteja muito claro, dê para ler, mas dá para saber que é uma página de jornal, o jornal O Estado de São Paulo, que diz: instituições de ensino superior mal avaliadas terão 50 mil vagas cortadas. Isso aqui é um gênero, tá? Agora vamos ver outro. Bolo pudim de chocolate, olha que delícia. Tem os ingredientes: óleo para untar, meia lata de leite condensado, meia xícara de chá de leite, etc, etc. Tem a calda, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, 8 colheres de sopa de leite, enfim. Aí tem preparo: unte a forma com óleo, reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o leite, os ovos, chocolate, etc, etc. Coloque a mistura no liquidificador, aí tudo bem. Aí tem o terceiro parágrafo: leve ao micro-ondas por 10 a 12 minutos, enfim. Eu tenho um comando. Eu tenho 2 textos aqui, tá? Eu mostrei para vocês o resultado ali de má avaliação das universidades. Vai ter corte, né, de 50 mil vagas. E aqui a receita de bolo. Eu vou voltar aqui só rapidinho, já que você está comigo e com o slide na sua tela. Olha só. Tem aqui a página do jornal e eu tenho aqui uma receita: bolo pudim de chocolate. Quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós o organizamos de acordo com uma finalidade. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1, que no caso foi a página do jornal, tinha em mente uma finalidade comunicativa diferente de quem produziu o texto 2. Então, o texto 1, que estava no jornal, tem o objetivo de informar. O texto 2, que provavelmente foi tirado de um livro de receitas, tem uma outra finalidade: ensinar alguém a fazer um bolo pudim. Aí tem os ingredientes e o modo de preparar. Então, tem um texto que é instrutivo, né? Ele tem comandos, ele vai te dizer como é que você tem que fazer para chegar ao objetivo. Então, são textos diferentes, situações diferentes. Os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos, claro, né? O texto 1 foi extraído de um jornal, como eu já falei, e o texto 2 foi vinculado originalmente num livro de receitas. Qual é a finalidade comunicativa? É o que se quer comunicar. O objetivo do emissor, no caso o jornalista, por exemplo, tem de informar quando se escreve a página que é a notícia. Qual é o meu objetivo? Que você entenda esta aula. Eu estou usando também uma linguagem, eu estou utilizando um gênero, tá? Que é o gênero informativo. Estou dando uma aula para você. E aí, N gêneros, né? Para cada situação, nós vamos utilizando um gênero, que cada vez vai surgindo novos gêneros em função das nossas necessidades comunicativas. Situações e o contexto de produção se refere a quem produz. Por exemplo, o que, onde, para quem. Então, quando você escreve o texto, você está escrevendo alguma coisa em algum lugar para alguém ler. Em que veículo vai circular? É importante a gente saber disso. Então, essas distintas finalidades comunicativas, as situações e contextos de produção fazem com que os 2 textos que vimos sejam diferentes, certo? Organização dos gêneros do texto. Dizemos que o contexto, que é o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal. Olha esse aí. Você conhece a piada do pônei? Pô, nem eu. É uma piada, gente. Alô, quem está falando?
Aqui é o Marcelo. Deseja falar com quem? É da casa da Maria? Não. Desculpa, então. Qual a função desse texto? Quando alguém liga para a tua casa para falar com alguém. A intenção é essa. Às vezes digitou o número errado, tá bom? Amor. Aprenda a pronunciar o substantivo masculino. 1. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Qual a função desse texto? Conceituar amor. Onde é que você encontra isso aqui? Desse jeitinho? No dicionário. Cidadezinha qualquer. Casa entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas se olham. Eita vida besta, meu Deus. Que gênero textual é esse? Você já sabe. É um poema, é um texto emotivo, é um texto subjetivo que tem poesia. No caso, Carlos Drummond de Andrade. Ele está falando do cotidiano, ele está falando da vida normal, que ele chama de eita vida besta. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo e vão se repetindo e vão se repetindo. Qual a intenção de um texto desse? Entreter, despertar a reflexão, o que mais? Fazer com que as pessoas parem um pouco, sei lá. Objetivos existem inúmeros. Então, hoje a gente está vendo aqui que os gêneros do discurso vão variar de acordo com a intenção comunicativa do emissor, certo? Sempre que usamos a língua, é por meio de algum gênero, quer seja falando ou escrevendo. Cada gênero de texto possui especificidades que os diferem dos demais, apesar das semelhanças entre alguns. Reconhecemos e diferenciamos quase que imediatamente um bilhete e um e-mail. Piada. Texto instrucional. A bula do remédio. Ela serve lá para te dizer para que ele serve e as reações que ele tem. Aí você lê e acaba sentindo aquelas reações porque ativa lá o teu psicológico. A instrução para montar um brinquedo, uma estante, uma gaveta, um armário. O que mais? Vai pensando aí. Hoje em dia a gente não recebe mais quase um aparelho, né? Um smartphone, ele vem com manual de instrução, mas não mais impresso, você vai ter que acessar a um site. E aí nós vamos evoluindo, evoluindo, mas os gêneros continuam existindo e lançamos mão deles, né, dos gêneros, para nos comunicarmos, né? Ih, meu Deus. Vou voltar aqui para poder. Então, gente, dependendo da situação comunicativa, nós vamos utilizando gêneros que vão surgindo. Hoje nós vimos quais? Vimos piada, vimos poesia, né? Vimos o poema de Carlos Drummond de Andrade. Vimos uma carta, a estrutura da carta. Eu não falei da estrutura, mas o e-mail é bem parecido com a carta, né? Normalmente nós utilizamos o e-mail para fazer uma pergunta, para mandar arquivos, mandar fotos. Falamos do WhatsApp, falamos do Facebook, que são outras formas onde você também utiliza os gêneros textuais. Eu citei várias plataformas. Tá? Agora, você está me vendo e eu também estou usando um gênero, como eu já falei, né? Um gênero informativo. O meu objetivo é que você entenda a aula e entenda que gêneros do discurso fazem parte do nosso discurso. Não é aquele discurso lá do político, brasileiros e brasileiras. Hoje nós estamos vivendo uma situação. Ali também tem um gênero que ele utiliza. Mas quando eu falo gêneros do discurso, eu estou falando dos gêneros da fala, da situação comunicativa. Seja essa fala escrita, seja esta fala oral. Ok? Eu acho que deu para vocês entenderem gêneros do discurso. E em qual discurso você vai se enquadrar para responder a minha pergunta? Compliquei?